Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Anielise Dasso, eu sou psicóloga clínica, atendo pela TCC e pela DBT e hoje vamos discutir sobre como lidar com a ansiedade usando a TCC. Falar sobre ansiedade nos dias de hoje é fundamental, especialmente diante do cenário atual de saúde mental que foi agravado por fatores como a pandemia do Covid-19. Vocês sabiam que o Brasil está entre os países com maiores índices de ansiedade no mundo? Isso é algo que afeta muitas pessoas e é importante entender como podemos lidar com isso. A pandemia amplificou demandas de saúde mental, mas principalmente devido à incerteza financeira, ao isolamento social e à dificuldade de acesso a serviços de saúde mental como a terapia. Inclusive, antes da pandemia, o atendimento terapêutico online era apenas para algumas situações e depois foi liberado justamente para que os psicólogos conseguissem suprir a demanda que aumentou muito e com isso a terapia se tornou mais acessível. A ansiedade impacta não apenas na qualidade de vida, mas também as relações sociais e o ambiente de trabalho. Mas o que é a ansiedade? A ansiedade ela é uma resposta emocional em relação a eventos futuros, é uma emoção complexa que envolve sentimentos de preocupação, medo, apreensão e do ponto de vista científico, ela pode ser entendida como uma reação natural do nosso corpo a situações estressantes ou ameaçadoras, envolvendo tanto os componentes psicológicos quanto fisiológicos. Quando uma pessoa se sente ansiosa, o sistema nervoso autônomo ativa a resposta de luta ou fuga, e isso resulta na liberação de hormônios como a adrenalina e o cortisol, que aumentam a frequência cardíaca, a pressão arterial e a respiração. Sabe aquela sensação de borboletas no estômago antes de uma apresentação importante? Isso é uma forma comum da ansiedade se manifestar. Ela está frequentemente associada a pensamentos negativos e catastróficos, que na TCC chamamos de distorção cognitiva. E com essa distorção, as pessoas ansiosas tendem a antecipar problemas ou desastres, o que pode intensificar a sensação de preocupação. Também a ansiedade pode levar a comportamentos de evitação, onde a pessoa tenta evitar situações que possam desencadear suas preocupações, o que pode limitar sua rotina no dia a dia. Agora eu vou te dar algumas estratégias para você gerenciar a sua ansiedade. A primeira delas é a técnica de respiração diafragmática. Ela é uma técnica eficaz para reduzir a ansiedade. Ela se baseia no controle consciente do diafragma para facilitar uma respiração mais profunda e completa. Diferente da respiração superficial, que utiliza mais a parte superior do tórax e está associada ao estado de alerta. A respiração diafragmática ajuda a diminuir a ansiedade. Por quê? Ela ativa o sistema nervoso parasimpático. Esse sistema nervoso parasimpático ele é responsável por acalmar nosso corpo. Isso contraria o sistema simpático que está associado à resposta de luta ou fuga e à liberação de hormônios do estresse como cortisol e adrenalina. Ao ativar o parasimpático, a respiração profunda reduz a frequência cardíaca, a pressão arterial e a sensação de estresse. Também regula os níveis de oxigênio e dióxido de carbono. A respiração diafragmática, por ser mais lenta e controlada, ela ajuda a restaurar o equilíbrio adequado de gases no corpo, aliviando os sintomas físicos. Também a respiração ela aumenta o foco no momento presente e ao focar no presente, a mente é distraída de pensamentos ansiosos e do futuro, trazendo uma sensação de calma e controle. Ela também promove um relaxamento muscular. Durante os episódios de ansiedade, os músculos frequentemente ficam tensos. O relaxamento muscular proporcionado pela respiração diafragmática ajuda a quebrar esse ciclo de tensão. Agora eu vou te dizer como praticar a respiração diafragmática. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável, mantenha os ombros relaxados, Coloque uma mão sobre o peito e a outra sobre o abdômen, logo abaixo das costelas. Inspire lenta e profundamente pelo nariz, concentrando-se em expandir o abdômen ao máximo, sentindo a mão sobre o abdômen subir enquanto a mão sobre o peito permanece imóvel. Expire lentamente pela boca, contraindo levemente os músculos abdominais para esvaziar os pulmões. Repita esse ciclo por alguns minutos, mantendo o foco no movimento do abdômen e na lentidão da respiração. A prática regular dessa técnica pode aumentar a sensação de calma ao longo do tempo, sendo recompensada não só em momentos de crise, mas também com uma rotina preventiva de ansiedade. A segunda técnica é a prática do mindfulness. O mindfulness, ou atenção plena, é uma técnica de meditação que envolve focar totalmente no presente, sem julgamentos. Ele se baseia em observar os pensamentos, sensações e o ambiente de forma consciente, mas sem deixar levar por eles. A prática pode ser tão simples quanto prestar atenção à respiração
ou as sensações corporais, permitindo que o indivíduo se desconecte de preocupações e pensamentos ansiosos. O mindfulness ajuda a diminuir a ansiedade. Por quê? Ele vai reduzir a reatividade ao estresse. Então, a ansiedade muitas vezes surge quando o cérebro está constantemente reagindo a pensamentos e medos sobre o futuro. O mindfulness ensina a observar esses pensamentos sem reagir automaticamente a eles, promovendo uma atitude mais calma diante ao estresse. Ele aumenta a consciência corporal e emocional. Então, ao prestar atenção aos sinais físicos e emocionais do corpo, o mindfulness ajuda o paciente a identificar os primeiros sinais de ansiedade antes que ele se intensifique. Isso permite uma intervenção mais rápida, com uma respiração controlada ou um relaxamento muscular. Pessoas ansiosas tendem a pensar repetidamente nos mesmos problemas ou preocupações, o que agrava o estado de ansiedade. O mindfulness treina a mente para reconhecer esse padrão e redirecionar o foco para o momento presente, interrompendo o ciclo de pensamentos repetitivos. Também ele vai fortalecer o controle emocional, porque a prática regular de mindfulness promove uma maior autorregulação emocional, permitindo o indivíduo escolher respostas mais conscientes e ponderadas em situações de estresse, ao invés de respostas mais automáticas de ansiedade. Ele também vai melhorar o bem-estar geral. Estudos mostram que o mindfulness pode reduzir significativamente os sintomas de ansiedade, depressão e estresse, além de melhorar o humor e a qualidade do sono. Então eu vou te ensinar agora como praticar o mindfulness. Você vai escolher um ambiente tranquilo, então encontre aí um lugar calmo onde você pode se sentar confortavelmente sem interrupções. E aí o segundo passo é a atenção à respiração. Comece concentrando-se na respiração, observe o ar entrando e saindo do corpo, sentindo as sensações físicas de cada respiração. Também você vai observar os seus pensamentos. Então, quando os pensamentos surgirem, observe-os sem julgá-los ou tentar afastá-los. Reconheça a sua presença e suavemente volte o foco para a respiração ou para as sensações corporais. A prática diária, mesmo que por apenas 5 ou 10 minutos no dia, pode ter um impacto profundo na ansiedade ao longo do tempo. Estudos indicam que praticar o mindfulness regularmente pode até mudar a maneira como o seu cérebro responde ao estresse. Também ter um estilo de vida saudável, ele vai poder te ajudar a reduzir significativamente a ansiedade, porque práticas saudáveis influenciam diretamente os fatores físicos, mentais e emocionais que desencadeiam ou agravam a ansiedade. Os hábitos saudáveis que podem contribuir para o alívio da ansiedade são exercício físico regular. A atividade física ela vai liberar endorfinas, que são hormônios que promovem a sensação do bem-estar e relaxamento. Além disso, o exercício físico ele vai reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse e melhora a qualidade do sono, o que também é crucial para reduzir a ansiedade. Estudos mostram que 30 minutos de exercício, como caminhar ou correr, pode reduzir significativamente os sintomas de ansiedade e melhorar o humor ao longo do tempo. Também ter uma alimentação equilibrada, uma dieta rica em nutrientes essenciais como vitamina B, D, ômega 3, magnésio, zinco, apoia a função cerebral e ajuda a regular neurotransmissores como a serotonina, que estão diretamente ligados à ansiedade. Os alimentos como vegetais, de folhas verdes, sementes, proteínas, eles têm propriedades que favorecem a saúde mental. Por outro lado, o excesso do açúcar e cafeína podem intensificar os sintomas de ansiedade. Ter um sono adequado também é importante, porque a privação de sono aumenta níveis de cortisol e pode desregular o sistema nervoso, tornando o indivíduo mais propenso a reações de ansiedade. Então, garantir 7, 9 horas de sono por noite contribui para um humor mais estável, reduz a irritabilidade e ajuda na melhora da capacidade de lidar com o estresse. Redução de substâncias estimulantes e tóxicas. Substâncias como a cafeína e o álcool podem aumentar significativamente os sintomas de ansiedade. A cafeína estimula o sistema nervoso e pode aumentar a frequência cardíaca, enquanto o álcool, apesar de causar um relaxamento imediato, pode gerar efeitos rebote de estresse e ansiedade. Reduzir ou eliminar o consumo de cafeína, tabaco e álcool pode estabilizar o humor e minimizar essas crises de ansiedade. Também, o quinto ponto aí é a construção de relacionamentos saudáveis, Então, manter conexões sociais significativas é uma das melhores maneiras de combater a ansiedade. O apoio emocional de amigos e familiares fortalece a resiliência psicológica e reduz o sentimento de isolamento, comum em pessoas ansiosas. Estudos mostram que o suporte social afeta positivamente a resposta ao estresse, melhorando a saúde mental e a capacidade de gerenciar a ansiedade. Um estilo de vida saudável que envolve exercícios físicos regulares, uma dieta nutritiva, um sono de qualidade, técnicas de relaxamento e um ambiente social de apoio pode ajudar o indivíduo a gerenciar e reduzir significativamente a ansiedade.
Quando buscar ajuda profissional? Buscar ajuda psicológica para tratar a ansiedade é recomendado quando os sintomas começam a interferir significativamente na vida diária ou quando as estratégias de enfrentamento pessoal não são mais suficientes. Não se sinta envergonhada por buscar ajuda. Isso é um ato de autocuidado e uma demonstração de coragem. Alguns sinais que indicam que é hora de procurar profissionais são o impacto no cotidiano, então se a ansiedade está afetando negativamente as áreas importantes da vida como o trabalho, escola, relacionamentos ou a capacidade de realizar atividades cotidianas, né? Então pode ser uma hora de buscar ajuda. Por exemplo, se você está evitando situações ou lugares por medo de sentir ansiedade ou se a preocupação constante está prejudicando seu desempenho. Sintomas físicos intensos, né? Então quando a ansiedade causa sintomas físicos como taquicardia, falta de ar, tontura, sudorese excessiva, tremores ou dores no peito, pode indicar aí um transtorno de ansiedade. Esses sintomas podem ser confundidos também com problemas de saúde física, mas são frequentemente desencadeados por uma resposta ansiosa exacerbada. Então, terceiro ponto, preocupação excessiva e incontrolável. Se você sente que você está constantemente preocupada e não consegue controlar esses pensamentos, mesmo quando eles parecem racionais, isso pode ser também aí um sinal de alerta para você procurar a terapia. Também episódios frequentes de pânico, se você tem crises de pânico frequentes, caracterizados por medo intenso, falta de ar, batimento cardíaco acelerado e uma sensação de perda de controle. E isso pode, também indicar aí um transtorno de pânico, por exemplo. Nesses casos, a ajuda psicológica é crucial para aprender técnicas de controle e reduzir a frequência dessas crises. Quinto ponto, a fuga ou evitação. Se você começa a evitar situações sociais, eventos ou atividades que costumava fazer e gostava, por medo de sentir ansiedade, pode estar desenvolvendo aí uma fobia social, um outro transtorno de ansiedade e é importante buscar ajuda. Ansiedade persistente por longos períodos, quando os sintomas de ansiedade duram mais de 6 meses e não mostram sinais de melhora ou pioram, é altamente recomendável você procurar aí ajuda de um psicólogo, um psiquiatra. Também interferências no sono, então se a ansiedade está causando insônia, um sono de uma má qualidade regularmente, é um indicativo de que o apoio psicológico pode ser necessário para restabelecer aí o equilíbrio emocional e físico. Também a automedicação, o uso de substâncias, se você percebe que está recorrendo ao uso de álcool, drogas ou outras substâncias para tentar lidar com a ansiedade, essa é uma bandeira vermelha para você procurar ajuda. Também pensamentos suicidas ou autodestrutivos, esse é um sinal de que a ansiedade pode estar levando a um estado grave de depressão. E se você está experimentando pensamentos suicidas autolesivos, procure ajuda imediatamente, é crucial para a sua segurança e para a sua saúde mental. A psicoterapia, especialmente a TCC, é altamente eficaz no tratamento da ansiedade, ajudando o indivíduo a identificar os padrões de pensamentos distorcidos e a desenvolver habilidades para enfrentar situações que geram ansiedade. Em alguns casos, pode ser necessário também combinar a psicoterapia com a medicação prescrita por um psiquiatra. A busca por ajuda psicológica não deve ser vista como um sinal de fraqueza, mas como uma etapa importante no cuidado e na saúde mental. A ansiedade ela é tratável, quanto mais cedo a intervenção, melhores os resultados. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem muito eficaz para o tratamento da ansiedade, focando em como os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos estão interconectados. A TCC ajuda os pacientes a identificar os padrões de pensamentos disfuncionais que alimentam a ansiedade e a substituí-los por pensamentos mais realistas e saudáveis. Algumas técnicas que a TCC utiliza no tratamento para a ansiedade são identificação e reestruturação de pensamentos distorcidos. Então, pessoas ansiosas frequentemente interpretam as situações de forma negativa ou catastrófica. A TCC ensina o paciente a identificar esses pensamentos automáticos e a questioná-los como base em evidências mais racionais e realistas. Por exemplo, ao invés de pensar, vou falhar nessa apresentação, o paciente é incentivado a questionar quais são as evidências de que isso realmente acontecerá. A reestruturação cognitiva é uma técnica central da TCC que ajuda a modificar esses padrões de pensamento, reduzindo a intensidade da ansiedade. Segundo ponto, técnicas de exposição. Para pacientes que evitam situações que causam ansiedade, como fobias ou transtorno do pânico, a TCC utiliza exposição gradual. Essa é uma técnica que envolve confrontar de forma controlada e progressiva os medos e as situações ansiogênicas, permitindo que a pessoa perceba que o perigo percebido não é tão ameaçador quanto ela imagina. Com o tempo, essa exposição reduz a resposta ansiosa e o medo associado, ajudando a pessoa a recuperar o controle sobre essas situações. Também o treinamento de habilidades de enfrentamento. A TCC
ensina habilidades práticas para lidar com os sintomas de ansiedade. Isso inclui técnicas de relaxamento, como respiração profunda, o relaxamento muscular progressivo, bem como estratégias de resolução de problemas e gerenciamento do estresse. Essas são habilidades fundamentais para ajudar o indivíduo a reduzir a sensação de sobrecarga e a lidar de uma forma mais eficaz com situações que desencadeiam a ansiedade. Em caso de ansiedade, muitas pessoas estão focadas em medos futuros ou eventos passados, o que aumenta o estado ansioso. A TCC ensina o paciente a focar no presente, utilizando elementos de mindfulness para interromper esses ciclos de preocupação e ruminação. Isso ajuda a pessoa a se concentrar no momento atual, ao invés de ser consumida por pensamentos ansiosos. Também um monitoramento de prevenção em recaídas. Uma vez que o tratamento está progredindo, a TCC incentiva o monitoramento contínuo de pensamentos e comportamentos para que a pessoa possa reconhecer os sinais de recaída aplicando as habilidades aprendidas. Essa prevenção de recaídas garante que a ansiedade seja gerenciada a longo prazo e que o paciente continue a praticar as estratégias de enfrentamento. Uma técnica muito importante também é a psicoeducação. Durante o processo da TCC, o terapeuta também fornece educação sobre o transtorno de ansiedade, explicando como ele se manifesta e quais são seus efeitos no corpo e na mente. Essa compreensão ajuda o paciente a desenvolver uma perspectiva mais racional e controlada sobre os seus sintomas, o que por si só pode reduzir a ansiedade. Estudos mostram que a TCC é eficaz no tratamento de vários tipos de transtorno de ansiedade, como a TAG, transtorno de pânico, fobias, o próprio TOC, o TEPT, e pesquisas indicam que entre 50% a 75% das pessoas com transtorno de ansiedade que completam o tratamento com a TCC experimentam uma redução significativa dos sintomas. A TCC é uma abordagem estruturada e orientada para resultados que não apenas trata os sintomas de ansiedade, mas também equipa o paciente com ferramentas duradouras para gerenciar a ansiedade ao longo da vida. Lidar com a ansiedade pode ser desafiador, mas existem estratégias que podem te ajudar. Porém, se a sua ansiedade está te causando um sofrimento, uma angústia, um medo, e isso está te prejudicando, seja na tua vida pessoal, social ou no trabalho, busque ajuda psicológica. Você não precisa passar por isso sozinha. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe com ele também. Lidar com a ansiedade pode ser difícil, mas juntas podemos encontrar uma solução. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta. E é isso, pessoal. Até a próxima.